nesta noite tão especial, né? Nesta noite onde nós vamos celebrar exatamente a sua morte e a nossa vitória. Amém? Celebrando a nossa comunhão com Ele, celebrando também a sua volta, que breve Jesus virá. Amém, meus queridos? Diga nesta noite para o seu irmão do lado: nós estamos unidos na esperança da volta de Cristo para a sua igreja. Quem está preparado, diga amém. Então diga bem forte: eu estou preparado, bagagem arrumada, a qualquer hora, para ir junto para a glória. Amém? Se você concorda, mais uma vez aplauda bem forte. Eu digo sinceramente que eu não estava lembrando, ia o louvor cantando, o menino parando, eu pensei que era defeito técnico. E eu não, ele estava me chamando, rapaz. Eu não tinha entendido, discernido, mas eu ouvi revelação, no empurrão. E aí a gente, louvado seja o Senhor. Meus queridos, podem sentar. A gente vai compartilhar aqui agora a palavra. Se não fosse a chuva, eu ia começar a reclamar, começar a exortar: cadê o povo de ontem, né? Mas eu sei que também a chuva está dando aí uma impedida, né? Brutal aí, muita chuva, e a gente continua com esse espaço no meio aqui, né, irmãos? Bem, e Roberval, hoje não deu certo, né? Esse espaço no meio aqui é muito ruim. Eu vou pedir para que Deus dê unção de pregação para vocês perceberem como faz mal ao pregador sentar atrás e deixar as cadeiras vazias na frente. Se você sentir de Deus aí a revelação de se aproximar, se aproxime. Agora a gente pode desligar a colorida aqui em cima e botar branca para a gente poder ler a palavra. Amém. Ontem a pastora se sentiu também em dificuldade, né? Sem essa luz aqui. Irmãos, e mais uma vez eu quero parabenizar, né, as irmãs pela organização, pastora, pela iniciativa do movimento. Eu quero até destacar porque foi um evento que teve uma espiritualidade, não é? Não focou somente aquele perfil que a gente, né, estava com receio, mas foi um evento bonito, uma caracterização muito bonita, mas com uma programação maravilhosa, não é? Então gostei muito. Se não fosse hoje a nossa programação está cheia, né? Porque hoje nós temos posse, muito. Estão prontas? E tu já adivinhou o que eu ia falar? Meu Jesus, eu ia até querer de novo a reapresentação da coreografia. Já estão prontas? Estão arrumadas? Não, mas eu estou vendo, mas eu estou achando, não daria para dormir, sabe por quê? Porque hoje está bem cheio, bem carregado. Mas se bem que a gente pode, como é que vocês vão se arrumar para sair nessa chuva aqui? Tem condição de arrumar? Porque está chuviscando. Dá certo? Então tá bom. Então quando terminar a ceia, não culto, a gente terminar a celebração da ceia, a gente vem com essa coreografia, ok? Para ser exatamente aquele número depois da ceia, para vocês participarem. Então por enquanto a gente vai fazer aqui a alimentação da palavra, né? E no final, muito boa, uma mensagem muito boa daquela coreografia, né? Mostrando aquelas mulheres que de fato deixaram a sua marca aí para a obra de Deus, né? Isso é muito importante. Meus queridos, hoje nesta ceia nós estamos desenvolvendo hoje o tema, nós vamos falar sobre comunhão. Amém? A comunhão, ela vai ser a marca, ela é a marca do povo de Deus. E também como a gente vai estar a partir de domingo, dando posse, domingo que vem, as células de edificação, que é exatamente o foco nesses princípios, né? Então a gente já está aqui nesta ceia, fazendo a abertura deste tema, trazendo uma
uma renovação de entendimento a respeito da comunhão. Às vezes a palavra se torna tão simples e a gente se engana com a simplicidade da palavra. Mas a comunhão, ela é um dos maiores desafios da vida cristã. Está sendo hoje um dos maiores problemas para a Igreja de Cristo. E também um dos maiores problemas individualmente do cristão. Porque uma das áreas que está sendo muito afetada é exatamente o nível da comunhão. E como ela é completa, ela é plena, né, a gente vai meditar nesta comunhão, que por sinal a ceia do Senhor é a comunhão. Ela é simbolizada na palavra comunhão. Comunhão é uma palavra que do grego é traduzida koinonia, né, que fala nossa comunhão com Deus e a nossa comunhão no corpo de Cristo. Para você ter uma ideia assim mais, a gente vai ver aqui algumas fundamentações. Você abra comigo agora em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 16 e 17. Nós vamos... Estamos nesse clima aí de inverno, parece que está começando o inverno de novo. Mas se concentre agora com essa ministração. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Vamos ler todos o 17. Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Amém? Então, esses dois versículos só para introduzir o tema. Irmãos, a ceia ela traz esta mensagem de comunhão. Aqui ele fala, todos nós somos um único corpo. Então ele diz que quando nós celebramos a comunhão do cálice, estamos celebrando a comunhão do cálice, né? Quando celebramos a ceia, nós estamos fazendo uma comunhão do cálice. O cálice da bênção que abençoamos é a comunhão no sangue de Cristo, e o pão que abençoamos é a comunhão no corpo de Cristo. Então aqui são dois níveis de comunhão, e aqui a gente vai então entender que a primeira comunhão que nós temos é a comunhão com Deus, que vem por meio do sangue de Jesus. Amém? Então esta comunhão veio como? A gente estava separado, a gente estava em trevas, a gente estava no pecado, e então nós recebemos a palavra de Deus em nosso coração, entendemos a verdade, entendemos o propósito de Deus, e aí então nós fizemos uma escolha, a escolha de vir para estar na comunhão com Deus pelo sacrifício de Cristo. E isto faz com que nós então saiamos de uma comunhão com as trevas, uma comunhão no mundo, uma comunhão na carne, porque agora nós entramos para ter uma vida com Deus, para termos agora um relacionamento com Deus. Então agora é uma comunhão que a gente pode simbolizar na cruz de comunhão vertical, é eu e Deus, através do sangue de Jesus, é através do sangue de Cristo. Amém, irmãos? Este sangue, para fazer esta comunhão, ele vai nos purificar, ele vai nos lavar. Deus é santo, perfeitamente santo, Deus é justo, Deus é soberano, Deus é todo-poderoso, e nós não podemos tocar nele com alguma imundície, nós não podemos nos aproximar dele, porque seríamos fulminados por causa da sua santidade. Então por isso é no sangue de Cristo que nós somos lavados, purificados, para termos comunhão com Deus. Isso é muito importante, irmãos, porque essa comunhão com Deus, ela só
tem condição de acontecer, só é possível acontecer se for por meio do sangue de Jesus. Não existe outra forma, não existe outra invenção humana, não existe outra coisa que venha fazer o homem ter comunhão com Deus, se não for através do sangue purificador, expiador, regenerador de Jesus Cristo. Não tem outro modelo, não tem as boas obras, não tem a religião, é o sangue de Jesus, é o sangue da aspersão, é o sangue do preço pago que nos compra, é o sangue que nos dá o direito de retorno, é o sangue que nos dá uma posição na glória, pelo preço pago. Lembra naquele selo quando nós vimos, digno é o Cordeiro de receber o louvor, a honra, a glória, porque com teu sangue compraste para Deus homens de todos os povos, tribos, línguas e nações, e os fizeste reinos e sacerdotes, aleluia, com o sangue de Jesus, amém? Então a barreira, ela é quebrada, a barreira do pecado, a barreira do mundo, a barreira da carne, a barreira do humanismo, a barreira dos conceitos que tomaram de conta da nossa vida por muitos e muitos anos. O sangue de Jesus, ele quebra, te lacera. Por quê? Porque houve uma penetração poderosa da palavra como espada de dois gumes em nosso coração, iluminada pelo Espírito Santo. Aquela fé desabrocha e você entende como não vale a pena ser mundano, não vale a pena ser carnal, porque é um caminho de derrota eterna, é um caminho de maldição. Então você entende pela iluminação que o Filho de Deus, ele se manifestou para destruir as obras do diabo, ele pagou o preço para que nós entrássemos no nível de bênção e saíssemos do nível de maldição. Então começa pelo sangue de Jesus, irmãos, começa pelo sangue de Jesus, e aí eu restauro a comunhão com Deus. Aí nós então falamos com Deus, podemos orar ao Senhor, podemos agora nos relacionar em família com Deus, podemos agora ser filhos de Deus, não somente ser criatura, não somente saber que fomos criados por Ele, mas agora eu consegui sentar com Ele na mesa e dizer: Abba Pai, Paizinho querido, eu estou aqui de volta, amém? Então, queridos, a comunhão, ela primeiramente é tratada nesse nível vertical, é a comunhão do sangue de Cristo. É a comunhão preciosa, é a comunhão que homens de Deus do Velho Testamento e até alguns do Novo, né, como aquele sacerdote que viu e ficou impactado em ver o Redentor ainda ali com 8 dias, né, disse: agora pode despedir o teu servo em paz, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Ele está falando da redenção, ele está falando exatamente da expiação profetizada pelos profetas do Velho Testamento e que agora estava sendo, cumprida por Deus na sua graça e misericórdia. Então, meus queridos, hoje nós precisamos entender que nesta celebração nós estamos retratando esta comunhão. O inimigo das nossas almas, ele conseguiu lá no Éden separar o homem de Deus. Ele conseguiu fazer com que o homem andasse por sua conta e risco. Ele conseguiu colocar a barreira da separação. O nosso inimigo, ele tenta a todo custo, não respeita o nosso estado espiritual, assim como não respeitou o de Adão e de Eva, não respeitou o de Davi, não respeitou o de Salomão, não respeitou de grandes homens de Deus, e assim ele tenta e atenta a todo custo nos separar da comunhão com Deus. E ele conseguiu fazer isso no Velho, no Novo Testamento, ele conseguiu fazer isso na vida de Judas, ele conseguiu fazer isso em Ananias e Safira, ele conseguiu fazer isso em Caim, ele conseguiu fazer isso em milhares e milhões de servos de Deus ao longo da história, desde a criação. Este é o papel de Satanás. Ele é o inimigo, ele quer colocar inimizade, ele quer quebrar a nossa comunhão, ele quer quebrar este efeito na nossa vida, e nós temos que estar percebido disso, porque ele está fazendo as suas estratégias para que eu e você não tenhamos comunhão vertical com Deus, não tenhamos comunhão direta com o Pai, que percamos o interesse por Deus, percamos o interesse pelo Pai, não sintamos mais esta operação real e verdadeira, legítima dentro do nosso ser, que o Espírito Santo proporciona.
com resultado de paz e alegria. Não vira tudo mecânica, vira tudo, sabe, irmãos, ritos religiosos, mas a comunhão com Deus, só quem traz realmente é o sangue de Jesus Cristo, a aspersão pelo sangue de Jesus. Isso é muito importante a gente entender, refletir e renovar, porque não há outro meio. O nosso inimigo, ele vai investir cada vez mais para que a gente não tenha esta comunhão. Ele não respeita nosso título, ele não respeita nosso tempo de conversão, ele não respeita nada, porque o que tem o maior exemplo aí é Adão, que nem pecado tinha quando nasceu, mas ele não respeitou e jogou ele a ficar fora da comunhão com Deus, perder aquela comunhão por um momento, até que Deus fez a expiação por eles, pelo primeiro casal. E assim, irmãos, o processo de expiação vem começado por Deus, pela palavra profética de Deus. Agora, da semente da mulher vai nascer um que vai pisar a cabeça da serpente. O Senhor falava desta expiação, ele falava na necessidade do retorno da comunhão. Ah, meus queridos, mas existem vozes, existem mensagens no seu coração dizendo assim: fique assim mesmo, fique desse jeito, é muito normal, é muito comum. E às vezes você não entende que essa voz ela é maligna. Você pensa que isso é uma voz normal, às vezes até diz que ela é espiritual, mas é uma voz maligna, porque a comunhão você não pode fabricar. Você não é autor da comunhão com Deus, você não é autor deste sacrifício. O autor foi Jesus Cristo, só Ele pode produzir relacionamento com Deus. E se nós nos enganarmos, nós vamos perder a comunhão com Deus. Se eu fizer de conta que eu tenho comunhão com Deus e não tiver, eu vou ser frustrado, decepcionado e derrotado, porque eu estou caindo nas artimanhas que o inimigo quer que eu caia. Mas isso em nome de Jesus Cristo não vai acontecer, amém? Porque o sangue de Jesus Cristo, ele também proporciona uma iluminação em nossa mente. Ele traz a nós esta revelação. Quando o véu se rasga, está trazendo a nós também esta revelação do que está acontecendo conosco, da situação que nós passamos. Mas o que é importante você observar, que quando você fica muito distante, muito tempo, quando você passa a ficar ausente de uma pessoa muito tempo, prejuízos vão acontecendo. Então isso é que nós precisamos atentar, para que os prejuízos não se acumulem e assim possa então haver exatamente essa renovação pelo sangue de Jesus. A coinonia com Deus só é possível por meio do sangue de Jesus, amém, irmãos? A coinonia com Deus não é obra de homem, é obra soberana do sangue de Jesus em nossas vidas. E este sangue, ele chama o arrependimento. Este sangue chama a obediência. Este sangue chama para o quebrar. Ele chama para que a pessoa se humilhe, porque o sangue está derramando. O Filho de Deus está na cruz, ele está se humilhando, ele está sendo ali rejeitado, ele está ali sofrendo, e ele está num estado deplorável, do pior tipo de morte. Então ele está sendo exemplo para que nós também possamos absorver esta redenção. Então nós também somos chamados para a humilhação, nós somos chamados ao arrependimento, nós somos chamados ao quebrantamento, nós somos chamados para a simplicidade, somos chamados a viver a uma vida semelhante àquela que o Filho de Deus exerceu aqui, nos dando o modelo. Então, meus queridos, o sangue de Jesus, aqui não teorizando, mas ministrando, é o segredo da nossa comunhão com Deus. Nós passamos desafios, lutas, passamos por problemas, e muitas das vezes nesses problemas nós ficamos presos, não é? Nós ficamos ali de uma certa forma, até vamos dizer, atolados, ficamos sem saber mais como os nossos pés voltam para a rocha, como disse Davi, não é? Então, por conta de circunstâncias, aí a nossa alma começa a gritar por posição, por governo, por influência, e é aí, irmãos, onde nós podemos cair em laço, é aí onde nós podemos absorver, sabe, apenas as informações históricas da nossa vida, porque nós substituímos agora um sacrifício perfeito por apenas alguns outros sacrifícios humanos,
que não é possível substituir para uma verdadeira comunhão com Deus. Hoje nós podemos observar que a frieza está se espalhando no meio do povo de Deus. Podemos observar que a frieza está se espalhando quando eu falo no meio do povo de Deus de um modo geral, a sua igreja num todo. É sinal do fim dos tempos. Nós podemos observar que as pessoas estão perdendo a sensibilidade espiritual, os efeitos da ação do Espírito Santo, porque o Espírito Santo não vai agir onde ele não vê a marca de sangue, ele não vai agir onde ele não vê uma redenção, uma comunhão plena com Deus. Então, se não for chamado ao arrependimento, se não tiver chamado para a humilhação, se não tiver chamado para voltar ao primeiro amor, então nós vamos ficar em cima de fundamentos errados e vamos perder a experiência da glória de Deus. Como o Velho Testamento manifesta a tragédia de Israel. Irmãos, que tragédia! Lembre comigo agora um pouco o quanto que Deus fez por Israel. Eu sei que você não é um exímio conhecedor do Velho Testamento, mas você conhece aquelas histórias, não é, que estão aí sendo manifestas, contadas através de filmes, né, de muitas formas. O quanto que Deus fez por aquela nação, desde que chamou Abraão, a história do Egito, a história do deserto, aquelas muitas histórias quando estão já ali na terra prometida, a história do templo, a história de Davi, e assim vem, irmãos, a história dos profetas. São milhares e milhares de anos Deus investindo naquela nação, Deus operando maravilhas naquela nação, Deus levantando homens do quilate de Davi, né, e outros mais, né, para manifestar a sua glória, Moisés, Josué e assim muitos outros. Mas sabe o que foi que aquela nação escolheu? Ela escolheu ficar distante de Deus, quebrar sua comunhão com Deus. Aquela nação naquela folha branca ficou 400 anos no silêncio de Deus, porque não havia mais comunhão. Ali, sabe o que aconteceu? Não houve mais profeta para falar para aquela nação. Deus não enviou mais profeta. O último profeta do Velho Testamento chama-se Malaquias. E quando você termina o livro de Malaquias, vem a folha branca, o silêncio de Deus. Não havia mais profeta, não havia mais pregador, porque a comunhão foi quebrada. Deus insistindo, Deus insistindo, Deus insistindo, Deus repreendendo, Deus exortando. Tem uma hora que Deus para, irmãos. Tem uma hora que Deus não vai falar mais, porque a palavra já está dada, o recado já foi dado, mas a arrogância, a teimosia, a vontade de se comparar às demais criaturas não remidas e não salvas, faz com que as pessoas exijam de Deus aquilo que Deus não vai dar. E aí Deus então se calou. Então vem um tempo de 400 anos de degradação daquela nação. E essa degradação fez com que Deus investisse agora numa nova aliança. Numa nova aliança. Uma aliança que era para Israel assumir a dianteira e nós estarmos aqui fazendo parte da nação de Israel, de sermos um território de Israel, pela bênção de Abraão, que Deus disse: através de ti eu vou abençoar todas as famílias da terra. Então não era para Israel ser uma nação ali só territorial, mas o Israel, que é o nome dado por Deus, era uma nação para aqui o Brasil ser uma filial de Israel, do ponto de vista espiritual, porque a bênção de Abraão chegaria até nós. Mas aquela nação se encurralou, não quis desenvolver esta comunhão. Então o Senhor levanta agora um novo momento através do seu próprio Filho, e agora chamando todos os gentios, aqueles que não eram nem dignos de entrar numa sinagoga, aqueles que não podiam sequer entrar porque não eram dignos, somente os judeus porque tinham a circuncisão. Então isso para eles era mais forte do que o sacrifício perfeito do Senhor. E o Senhor disse: que me adianta os vossos sacrifícios de animais? Esse sacrifício também não é do prepúcio. Que me adianta os vossos jejuns, se o coração de vocês está distante de mim? Deus não substitui, irmãos, os atos soberanos dele pelas nossas atividades, pelos nossos atos que
dizemos e afirmamos que aquilo é uma comunhão com Deus. Não nos enganemos, não entremos nesta onda, porque esta é onda de últimos dias, para separar o homem de Deus. É uma onda que está sendo chacoalhada e movimentada por Satanás, e que eu e você não surfemos nesta onda, mas possamos verdadeiramente entender a lição básica de casa, aquela lição que quando você estava no começo da sua vida cristã, quem nasceu no Evangelho aprendeu nos comecinhos da sua adolescência, ou até da sua infância, que o sangue de Jesus é poderoso, amém? E aí, meus queridos, a gente entende isso com gratidão, e a gente então é muito levado a compreender o efeito, por que o sangue de Jesus teve que ser derramado. Pare para pensar um pouco, você nem compreende. Você nem compreende porque que o Filho de Deus ficou 33 anos e meio e ele vai para o pior lugar, o lugar da tragédia, o lugar horrível. Por que foi daquele? Você não vai nem compreender isso, porque não tem uma explicação. Então tudo isso para que o sangue dele, perfeito e puro, fosse derramado em nossas vidas para a nossa comunhão com Deus. Uma vez agora na comunhão com Deus, nós somos agora nesta ceia, nós celebramos a comunhão no corpo de Cristo. Agora é uma comunhão que nós estamos dentro da igreja. Agora vem o segundo desafio. O primeiro é nos separar de Deus, e o segundo agora é nos separar o homem do homem. Agora nós temos que viver uma comunhão no corpo de Cristo. E se esta comunhão no corpo de Cristo é afetada, é porque a minha comunhão com Deus também foi afetada. Então a comunhão no corpo de Cristo, ela faz parte da cruz, ela faz parte da expiação. A celebração da ceia fala desses dois níveis de comunhão. E quando uma é afetada, é porque as duas estão afetadas. Então, meus amados, se eu afetar minha comunhão com Deus, eu vou afetar a minha comunhão no horizontal, que é na minha relação com os homens, na minha relação com a igreja, na minha relação espiritual com as pessoas. Eu vou começar então a ter um outro nível de entendimento, porque na verdade a comunhão ela é muito simples. A nossa comunhão não é uma comunhão perfeita, não é uma comunhão aonde tudo fica agora resolvido porque nós somos igreja. Não, isso vai acontecer só na glória, no arrebatamento. Mas na comunhão nós temos algumas coisas que é importante entender, como o corpo de Cristo, a identidade do corpo. Nós vamos entender agora pela palavra. Cristo agora como cabeça. Abra comigo em Colossenses, melhor dizendo, ainda aqui em Coríntios, no capítulo 12. No capítulo 12, nós vamos ver uma alusão da comunhão no corpo de Cristo. Leandro, tu pode botar um pouquinho mais de grave e aumentar um pouquinho o volume, que eu quero distanciar o microfone, porque eu estou me sentindo, eu não sei se é meu retorno, mas eu estou me sentindo que eu estou forçando muito a voz. Vocês estão me ouvindo direito ou está muito alto, irmãos? Eu acho que é porque eu estou sentindo falta de retorno para mim aqui um pouco. Aí eu estou forçando, é porque eu não estou me ouvindo direito. Mas um pouquinho mais de grave vai me ajudar. Estou me ouvindo melhor. Mas se der distorção, tu baixa que eu entendo, tá? Eu prefiro tirar essa distorção aqui que deu, ó. Esse ruído. Porque aí ela... Essa aqui está virada também? Pode vir bem aqui para não... Eu estou me sentindo. Porque essa de cima eu não me ouço direto. Ela vai para vocês. E a de baixo é que de fato me faz ouvir aqui. Perdão, irmão, por interromper aqui, mas é porque eu estou me desconcentrando um pouco aqui na palavra. Mas nós paramos aqui no intervalo de uma para outra. Nós vamos entrar agora, ficou melhor. Nós vamos entrar agora eu estou me sentindo mais. Nós vamos entrar agora na comunhão do corpo de Cristo. Esse texto, ele vai falar, irmãos, atentem, porque é algo que não foi feito para pessoas especialíssimas. Esse texto não foi feito, e ele se repete em quase todas as epístolas, porque ele foi feito para os que se converteram em Cristo, aqueles que passaram pela redenção do sangue, Rafael. Mas você vai ter uma impressão que essa palavra é complicada demais para se viver. É porque ao longo do tempo e da história, nós estamos sendo degradados na comunhão do corpo. Então você vai entender que na palavra original,
E eu vou ler só uma porção da palavra, não dá nem para ler o completo. Você depois leia a parte completa dessa palavra para você se edificar. Eu vou ler só a partir do versículo 20 do capítulo 12, 1 Coríntios. 1 Coríntios. O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisam de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são o que, irmãos? Necessários. Os que parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, conhecendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. De maneira que, se um membro sofre, o que acontece? Todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com eles todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Amém? Esta palavra parece uma palavra que está sendo muito voltada, parece-me que só aquela época. Não, essa palavra ela é repetida nas epístolas. Ela é doutrina da comunhão do corpo de Cristo. Agora nós vamos entender a realidade prática da comunhão. A coinonia com Deus é individual, é sua experiência, é você e Deus. E essa ninguém julga, porque você não fazendo esta comunhão como é exigido pelo arrependimento, pela entrega total para ser regenerado, então você vai poder ser surpreendido. Eu falo você aqui de uma forma hipotética, não você aqui na igreja. Mas agora na comunhão do corpo de Cristo, isto se torna prático, visível. Isto é uma realidade visível da nossa comunhão, porque agora nós somos desafiados a saber nos relacionar pelo um espírito cristão, por uma obra divina, não mais pelo meu Deus grandioso, não mais através da minha relação com os meus irmãos. Então agora, meus queridos, a palavra é muito clara quando diz que dentro deste corpo existe dimensionamentos de grau, até mesmo de limitação de funções. Lembrando que aqui é todos membros, todos que estão na comunhão do sangue de Cristo, na comunhão com o Senhor. Então neste relacionamento existe aquele que tem uma habilidade menor, aquele que tem uma limitação maior, aquele que aqui é chamado de mais fraco, aquele que tem a necessidade de mais atenção. É como se fosse o nosso dedo mindinho, é como se fosse um membro que tem menos importância, vamos dizer assim, ou menos ação no corpo. Porém ele está dizendo aqui que a cabeça não vai dizer eu quero me livrar de ti, não vou conviver contigo, porque isso seria exatamente uma amputação. Olha, irmãos, esse desafio da comunhão, esse desafio da comunhão do corpo é exatamente o reflexo da minha comunhão com Deus. E uma sociedade que a gente tem hoje, como disse Pedro na pregação, uma sociedade perversa, ela estimula as pessoas a serem seletivas, a buscarem a seu bel prazer a sua forma de vida. Isso é trazido para a igreja, isso vem para a igreja na carga da alma e do pecado, quando ela então se converte e entra num nível social e espiritual com Deus e com a igreja. E aí ele vai aprender agora algumas características dos santos, e esta é uma delas: a comunhão indiscriminada, a comunhão não é que vem mesmo para que seja com todos, sem exceção, sem acepção.
E esta comunhão eu só aprendo quando eu passo por um bom discipulado, quando eu passo por um bom ensino, porque eu venho com uma carga diferente. Olha, eu digo para os irmãos, quando eu me converti, eu não falava com a minha irmã 4 anos. Problema de adolescência, problema que não era nem grave, mas aquilo criou uma barreira de comunhão entre eu e ela. E a primeira coisa que eu aprendi, que eu estava indo para o batismo sem uma avaliação pastoral, mas uma avaliação de amigo espiritual, de um conselheiro, que sobre da minha vida como eu estava, disse: você não pode batizar desta forma, você vai simbolizar a sua comunhão com Deus, a sua comunhão com a igreja, e você tem uma pessoa que você precisa restabelecer esta comunhão, então você vai estar profanando o seu batismo, se você assim fizer. E aí na mesma hora, eu orei, pedi ajuda para minha mãe me ajude, porque 4 anos, a gente se amava, mas não conseguia pronunciar a palavra um do outro, o nome um do outro. E aí foi uma luta, até quando, depois de eu jejuei, irmãos, para poder ter força. Era uma barreira colocada pelo inimigo. Até quando eu cheguei a ela, chamei Deise, aquela do cabelinho branco que estava aqui naquele dia, aquela cabecinha bem branca, aquela minha irmã, é a mais próxima de mim, ela, né? E por ser muito próxima, a gente teve uma briga de menino, acabou que isso deixou a gente desse jeito. Mas eu cheguei: Deise, minha irmã, me perdoe por todo esse tempo que eu não consegui falar com você, nesse estado de ignorância, me perdoe, porque agora eu sou uma nova criatura, eu sou uma nova vida, eu não posso ficar mais mal contigo, me perdoa. Aí nisso eu começo a me emocionar, e ela se emociona, e ela só diz: me perdoa também, que ela não é de muitas palavras, quem conhece sabe, né? Ela não fala muito, ela já disse: me perdoa também. E eu, peguei minha maletinha, que eu andava uma maleta de couro, levei minha roupinha ali e fui para o meu batismo, me batizei, irmãos, em comunhão com Deus e em comunhão com a minha querida irmã, que para minha alegria, um mês depois, ela estava aceitando Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Naquele momento, aquilo plantou, ela me disse: Jadiel, aquilo que tu fez, me fez entender tudo aquilo que nós tínhamos vivido na igreja, que a gente ia junto para a igreja presbiteriana, e então me fez lembrar de tudo aquilo, e eu então senti vontade, e também ela se converteu, e foi batista, primeiro do que eu, foi para a igreja batista do Monte Castelo. Então, meus amados, eu ia para a assembleia, ela não gostava do estilo assembleia, né? Ela estava na igreja lá da irmã Patrícia também, e lá da Rua da Cerâmica, e ela foi uma vez, não gostou, não, muita zoada, muito barulho. Mas quando foi na Batista do Monte Castelo, ela se encontrou, e ela se converteu. Queridos, a comunhão do corpo de Cristo, ela fala no início da caminhada. Nós não podemos viver intrigados, nós não podemos separar pessoas da nossa convivência, porque ela tem um grau diferente social, porque ela é mais antipática. Tem irmão antipático, você sabia disso? Tem irmão que é antipático, mas é nosso irmão, devemos amá-lo, mesmo sendo antipático. Até a antipatia dele, nós temos que amar. Rapaz, nosso irmão é tão amado, eu amo todo mundo porque ele é antipático. Sabe aquele irmão que às vezes mas a gente não conhece o coração. A antipatia dele tem uma história. A antipatia dele é porque ele não recebeu aquilo que você pode ter recebido. Aí quando você tenta se distanciar daquela pessoa porque é antipática, lembre-se, Deus fosse olhar para você e lhe avaliar para se relacionar contigo, baseado no que você é. Deus dizia assim: desconjuro, cruz credo de me relacionar com aquela criatura horrível, profana, que fazia o pior de tudo. Eu estou falando de mim, por exemplo. Deus ia dizer assim: desconjuro, cruz credo. Estou falando aqui Deus, mas Deus não. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu deixar de me relacionar com o irmão, posso levar ele ao perecimento. Não são poucas pessoas que me procuraram: pastor, estou zangado aqui, estou pensando até em sair da igreja, porque eu me sinto discriminado, eu me sinto aqui distanciado, separado. E eu peço perdão ao irmão, porque o pastor tem que representar a igreja, mas isso não é a nossa doutrina. Se você sair, você está cometendo um erro, você vai achar problema em outro lugar. Porém, não é isso que você aprende. Você sabe que nós pregamos diferente, só que eu não posso fazer cada um andar do jeito que diz a pregação. Eu tenho que pregar, mas a responsabilidade é individual.
como agora nós estamos pregando, para que aqueles que estão assim, se porventura aconteça, não vivam mais assim, porque é transgredir na relação com Deus, é transgredir na comunhão do sacrifício de Cristo lá no Calvário, é transgredir na hora da ceia, porque a comunhão no cálice é no sangue, e no pão é no corpo de Cristo, a igreja. Então, se você está, por exemplo, com uma pessoa aí mal resolvida e come este pão, que sempre a gente pensa que o pão tem um poder menor, o pão é a comunhão no corpo de Cristo, onde Cristo é a cabeça da igreja. Vou já ler para você o texto que vai falar isso. Então, meus queridos, a comunhão, ela é o segredo vital. Entenda essa palavra, essa ênfase, é o segredo vital. O segredo de vida, é um segredo vital para a nossa vida cristã. Nossa comunhão vertical, nossa comunhão horizontal. Eu preciso exercer comunhão quando também sou ofendido. Eu preciso exercer comunhão quando eu sou afrontado. Eu preciso fazer esforço, nem que seja aquele sobrenatural, para não quebrar a comunhão com o meu irmão, que é o meu companheiro de jornada eterna. Ou nós vamos querer nos separar quando for para o céu? Eu quero que esse meu irmão vá para o inferno. É assim? Esse irmão, sinceramente, eu não quero encontrar ele lá no céu, não. Você está dizendo isso, irmão? Tomara que não. Esse irmão do jeito que é, Deus o livre de encontrar ele lá no céu. Já pensou quando ele estiver naquele meu círculo de convivência? Lá vem aquele irmão ou aquela irmã enjoada. Não, o lugar dele é no quinto. Não, eu tenho certeza que você nunca pensou isso. Ah, tá, na igreja é mais fácil, mas se eu pensar lá fora, pior. Porque aquele está no estado de ignorância. E Jesus morreu para ele sair do estado de ignorância e vir para cá. A minha comunhão, irmãos, no corpo de Cristo, tem essa fundamentação do sangue, da minha relação com Deus. E não adianta dizer que você tem um temperamento brabo, que você é desse jeito. Não existe justificativa, porque Deus resolveu nos perdoar a todos para chegarmos à presença dEle, independente das nossas características, as piores possíveis, as piores. É porque hoje não se vê, irmãos, testemunhos como eu vi um dos cangaceiros de Lampião, isso através de um disco, né? Mas eu tive a oportunidade, observe, parece que eu sou até muito velho, mas não sou não, eu tive alguma oportunidade. Eu estou rindo porque a Milena começou a rir. Não sei por que tu riu, Milena. Então, irmãos, teve um cangaceiro que se hospedou lá na minha casa, minha mãe paraibana, e alguma ligação havia com esta família. E esse gato branco, que era um cangaceiro de Lampião, que por sinal me contou uma história, ele bem mansinho, que olhava assim e pensava que era a pessoa melhorzinha da terra, matou muita gente na faca. Cangaceiro brabo de Lampião, estava bem velhinho, ele teve que vir fazer um tratamento em São Luís, e ele procurou gente da família que ele conhecia, era quem? Mamãe, paraibana. Então ele chegou, descobriu, foi indicado onde é que ia, passou lá, pediu uma hospedagem para fazer esse tratamento, e eu ainda caminhava com ele para o hospital. Isso eu aprendi a ouvir muita história do gato branco, meu irmão em Cristo. Nisso eu ainda não estou convertido não, isso foi antes de eu me converter. As falas dele ali me contando só histórias e tudo, ele gostava de conversar. Você sabe que o idoso gosta de conversar muito, né? E aí ele me contou cada história. Mas aquele homem se encontrou com Jesus Cristo, irmãos. Imagine se Jesus fosse dizer: você, com essa hostilidade, com essa capacidade de matar, se uma pessoa tossisse perto de você, que ele disse que matou um porque passou com má educação na frente dele e deu assim como se fosse uma tosse, e não pediu perdão e não se desculpou, ele foi e matou o cara de faca no quintal, derramou, sangrou na mesma hora, como se estivesse sangrando uma galinha. Homem violento, homem que tinha essa característica do discipulado de Lampião. Virgulino Pereira é o Lampião. Mas Jesus Cristo abraçou em perdão. Vem, meu filho.
Então, querido, não tem desculpa, só que ele foi transformado. Você ouvia testemunhos, eu vi de um do outro, esse foi por disco, né, que gravavam naquela época, LP, que ele matou o pai de machado aos 14 anos de idade, e Lampião pegava essas criaturas horríveis e colocava no seu grupo, entendeu? Ele ia buscar essas pessoas desse quilate aí, e esta pessoa também se encontrou com Jesus Cristo. Esta pessoa, ela também passou a ser um pregador do Evangelho, um ganhador de almas para o Senhor. Mas imagine se Deus fosse colocar um distanciamento dele. Não, você tem um legado horrível na sua vida aí, não vou lhe trazer para perto da minha comunhão comigo, não. Mas nós temos coragem de fazer isso. Esta pessoa não é digna de estar próxima de mim. Esta pessoa não merece o meu relacionamento, não merece a minha atenção, não merece a minha ajuda, não merece nem a minha oração. E o Espírito Santo está chorando por uma pessoa malvada para que ele se converta. O Espírito Santo está chorando com gemidos inexprimíveis, e eu estou reclamando e murmurando e dizendo: pesa, Senhor, pesa a mão sobre aquela criatura para ele saber quem eu sou. Feiticeiros que tem na casa de Deus fazem isso. Feiticeiros que rogam a maldição sobre uma pessoa, em vez de rogar a bênção e a libertação, a cura e a salvação eterna sobre ela, estão rogando o juízo e a praga de Deus. Irmãos, então esse evangelho, muitas vezes pregado por aí afora, é exatamente corrompido por isso, porque não tem esta comunhão vertical e horizontal. A comunhão horizontal baseada em interesses, baseada em caprichos, não é comunhão com Deus, não é comunhão com o irmão, é muita falsificação, irmãos. Eu tenho que amar meu irmão pelo que ele é, não por aquilo que eu quero que ele seja. Eu não vou amar aquele irmão tentando mudá-lo totalmente como eu quero que ele seja no meu padrão. Ele tem que ser mudado pelo Espírito Santo de Deus, pela palavra de Deus, para ficar no padrão de Deus. Eu não tenho um padrão para ele no sentido de transformá-lo, mas de ajudá-lo na minha experiência. Isto é diferente. Então aqui nós precisamos entender que esta comunhão do corpo, ela não faz acepção. A igreja, ela pode ter ao mesmo tempo pessoas ricas e pobres, ela pode ter pessoas cultas e doutas, né, e indoutas, ela pode ter pessoas de todas as categorias, porque é isso que diz quando Jesus morreu, de todas as tribos, de todas as línguas, de todos os tipos, de todas as regiões do planeta, índios e categorias marginalizadas, né, e todos os tipos de categoria, Jesus morreu por todas elas. Nós precisamos entender esta comunhão num dia como esse. Esta comunhão que nós vamos agora estar também praticando mais e mais através das nossas células de edificação. E através dessas células nós vamos ver esses princípios que nos ajudam a viver com mais intensidade. Mas eu queria ler para você, para a gente introduzir a ceia, Colossenses capítulo 1, versículo 16 e 17. Até o 18, que diz assim, Colossenses 1, 16: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, quer potestades, vou voltar de novo. Incrível que pareça, com esse tempo de umidade, meu óculos. Obrigado aí pelo louvor que tomou esse momento de interrupção. Vamos voltar de novo. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Vamos completar o texto? Tudo foi criado por meio dele e para ele. Agora veja só, 17. Ele é antes de todas as coisas.
nele tudo subsiste. 18, todo mundo bem forte. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Amém? Então ele é a cabeça, não é? Então ele é a cabeça do corpo. E diz mais, que havendo, no 20, e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Então mostra no versículo 18 que ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio e o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Então toda a honra, toda a glória, toda a autoridade, todo o poder foi dado a Jesus Cristo depois da sua morte. Ele então constitui a sua igreja, que agora é corpo, e Jesus agora não é chamado mais de primogênito dos irmãos, de unigênito dos irmãos, desculpem, não mais de unigênito, mas ele é chamado de primogênito, porque unigênito é filho único, mas primogênito é o irmão mais velho, é o primeiro de todos os outros irmãos que somos nós. Ele é exatamente aquele que tudo aconteceu por meio dele, é a cabeça da igreja, e é nele que nós estamos inseridos, enxertados, é nele que nós somos recebidos pela lavagem do seu sangue, é nele que nós somos colocados, e é por isso que nele nós agora nos movimentamos. Amém? Efésios 4, a base da nossa igreja. Efésios 4, para completar o versículo 16 de Efésios. Esse eu lembrei aqui para que a gente possa só, de que todo o corpo bem ajustado, leia comigo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda junta, segundo a sua justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Cada parte, cada junta, cada membro, cada irmão tem que fazer a sua parte para edificar o corpo de Cristo em amor, porque Cristo fez a parte dele, ele morreu por amor, ele nos constrange no seu amor. Agora cada parte, diga cada parte, eu e você estamos juntos para edificar o corpo de Cristo na base do amor. Amém? Só podemos fazer isso porque o Espírito Santo de Deus se move em nós. Amém, meus queridos? Que venha agora um tempo de muita edificação no corpo de Cristo, nesta base de comunhão, de irmandade cristã, bíblica, desta irmandade que o Espírito Santo e a palavra nos ilumina. Amém? Você recebe esta palavra? Em nome de Jesus.